Olá você, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda ao Portal Oeste em Foco. Eu sou o Júnior Recalcati e está no ar mais um Oeste em Foco Entrevista. Nós estamos hoje em São Miguel do Oeste, no Instituto Médico Legal. Nós conversaremos com Vladiana de Oliveira, perita criminal e chefe do Núcleo Regional de Perícias no Extremo Oeste. Vladiana, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a entrevista, para falarmos sobre a situação que se encontra o IML hoje em São Miguel do Oeste. É de conhecimento de todos que a nossa estrutura do IML passa por uma série de dificuldades, investimentos estão sendo previstos, porém, por enquanto, o que nós temos é um trabalho digno, de qualidade, feito por servidores qualificados, capacitados, comprometidos, mas que atendem muito bem a população dentro de muita limitação. Então, Vladiana, para a gente começar a nossa entrevista, de que forma se encontra hoje o IML aqui em São Miguel do Oeste? Atualmente nós temos alguns problemas estruturais, principalmente quanto ao telhado, à cobertura do prédio. Esse aqui é um prédio antigo, ele foi construído em 95, desde então não teve uma grande reforma, foram sempre paliativos para poder manter a estrutura, mas é um prédio que está precisando de uma reforma. Tem um projeto, já foi encaminhado isso para o setor responsável dentro do IGP, mas ainda está em processo de criação, elaboração de projeto, elaboração de orçamento, então é algo que não é sempre rápido, não é imediato, até por causa das tratativas que tem que ser feita dentro do órgão, né? Nós podemos perceber, Vladiana, que em dias de chuva a situação fica ainda mais complicada, é precária literalmente, porque é goteira, gotejamento, é infiltração, é um desconforto para quem trabalha aqui e para quem é atendido neste local também, né? Sim, esse tipo de coisa até acaba diminuindo o ambiente, piorando o ambiente de trabalho. É difícil, até o momento não tivemos nenhum acidente, mas não dá para excluir a possibilidade que isso pode acontecer. O principal problema aqui, como é a parte da cobertura, e é justamente as infiltrações, deixa o ambiente úmido, às vezes pode tornar o ambiente um pouco mais inóspito, principalmente para a população que precisa ser atendida no IML e para os servidores, que são os que passam a maior parte do tempo aqui, muitas vezes tendo que fazer a necrópsia durante a madrugada inteira, chega de noite e só sai de manhã. Então, sim, isso tem prejudicado o trabalho dos servidores. O prédio que abriga o IML em São Miguel do Oeste é um prédio muito antigo, né, Vladiana? Precisa de uma reforma urgente ou daqui a pouco também pensar-se numa nova construção. A gente ouviu há alguns anos de que tinha-se planos de construir um grande complexo, IML, IGP, Polícia Civil. Isso realmente existe? Esse projeto pode sair do papel? Em que pé está essa situação? Quanto à união, porque o Núcleo Regional de Perícias de São Miguel do Oeste, ele é dividido em duas partes, tem dois espaços físicos, né? Tem aqui o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística, que fica no mesmo prédio que o Instituto de Identidade. Seria interessante a união desses dois, até para facilitar para a população, porque é o mesmo local onde seriam atendidos os casos de lesão corporal, por exemplo, poderia fazer a identidade caso fosse necessário, né? Mas esse projeto tem alguns obstáculos e questão de legislação ambiental, de como que pode ser feita a reforma. Então, não há projeto no momento sobre a união desses dois. A reforma que tem é apenas para sanar os problemas da estrutura do IML mesmo. Mas essa reforma, Vladiana, é uma reforma pontual ou ela é uma reforma que abrange mais pontos para resolver de fato toda a problemática da estrutura? Voltamos a falar, é uma estrutura antiga, é um prédio que foi construído há muitos anos, passa por uma precariedade, a gente viu aqui que realmente a situação está complicada, é infiltração, é a água entrando no teto, entrando pelas janelas, alagando as salas, luzes inclusive estão com problemas nos disjuntores, né? É uma situação bem delicada trabalhar aqui
Então, pensa-se em resolver essas problemáticas ou daqui a pouco fazer uma reforma mais ampla, inclusive da própria mobília. A gente percebe que a mobília aqui do IML também é uma mobília defasada. Pensa-se em modernizar, em trazer mais conforto para quem trabalha diariamente aqui e aqueles que são atendidos nesse local? Teria uma... Bom, não só além de resolver os problemas da cobertura, teria uma mudança. A ideia seria, o ideal, né? Seria que tivesse um espaço para que os servidores pudessem descansar, se for o caso. Às vezes retornam de uma ocorrência a manhã inteira, a noite inteira. Então, seria bom que tivesse um espaço para poder descansar antes de retornar para sua casa, até para evitar riscos, né? Mas o projeto, eu não tenho conhecimento de como que está o projeto. Eu sei que ele está em elaboração, mas tudo isso já foi relatado para o setor responsável e é algo que eles vão avaliar a possibilidade, quanto que custaria, a viabilidade dessa reforma, né? Então ainda não existe uma perspectiva de recursos, um orçamento, digamos assim, né, um levantamento feito para saber quanto é preciso ser investido nesta estrutura. Por falar nisso, existem recurso liberado? Como é que o IML trabalha? Ele tem recurso próprio? Recebe de algum órgão do governo? Como é que funciona essa questão? Atualmente, o Instituto Geral de Perícias, ele possui autonomia financeira, graças ao FUNPOF, que é o Fundo da Melhoria da Perícia Oficial. Então, todas essas decisões de como que vai ser feita a reforma, a compra de material, tudo isso é resolvido pelo IGP, realmente. Então, antigamente havia necessidade sempre de passar para a Secretaria de Segurança Pública e, às vezes, algumas demandas mais urgentes passavam na frente de outras não tão alarmantes assim. Mas agora tudo isso é decidido pelo IGP. Pelo que eu tenho conhecimento, existe previsão orçamentária, sim, para poder fazer a reforma. Agora, qual vai ser o custo total é que ainda não tem estabelecido isso. E nesse aspecto ferramental, Vladiana, como é que está o IML de São Miguel do Oeste hoje na questão de ferramenta, de mão de obra, de pessoas trabalhando? A equipe está completa? Faltam pessoas ainda para atender a demanda? Viaturas, demais equipamentos para a realização do trabalho? Está tudo em dia ou precisa ser melhorado também? No estado todo, isso não é um problema só do núcleo de São Miguel do Oeste, mas no estado todo a gente tem um déficit muito grande das carreiras, principalmente da carreira de auxiliar pericial, que são os auxiliares médico-legais. No estado todo tem menos de 50% do que está previsto em lei, e por isso que foi anunciado foi anunciado o concurso que vai ser feito para a carreira de auxiliar médico-legal. Também foi por isso que foi feito o processo seletivo simplificado, porque a urgência era muito para poder esperar um processo seletivo, um concurso que, como a gente sabe, demora bastante. Atualmente aqui o núcleo possui 2 servidores de carreira auxiliar médico-legais, tem um em caráter temporário, e esse caráter temporário, no momento que o concurso for realmente homologado e tiver pessoas disponíveis para serem nomeadas, esse contrato é encerrado. Nós temos 3 peritos médicos legistas, só que um está afastado por motivos pessoais e o outro também foi afastado. Então, atualmente, o núcleo só conta mesmo com um legista. E isso a nível do IML, né? E esse tipo de coisa é o que acarreta, às vezes, uma demora no atendimento, não porque os servidores não têm vontade, mas é falta realmente de pessoal. Existe um limite em que um servidor consegue fazer, principalmente considerando se teve uma semana cheia de ocorrências, várias coisas para serem resolvidas. Podemos afirmar então que é bastante trabalho para pouca mão de obra, infelizmente. E entrando nesse assunto, nós somos sabedores, inclusive acompanhamos no dia a dia o trabalho e as dificuldades que os auxiliares médicos legais acabam enfrentando, os próprios peritos, né? Porque existe uma dificuldade, às vezes não temos médico plantonista aqui e os auxiliares precisam levar os corpos das vítimas para Chapecó, por exemplo. Já teve também equipes de São Lourenço do Oeste que tiveram que deslocar para São Miguel para atender a demanda. Então também a questão logística ela acaba prejudicando bastante e isso acaba gerando transtorno lá no final, lá para a família, não somente para o servidor. Imagina só, você está atendendo um final de semana movimentado, plantão, acaba tendo óbitos, lamentavelmente, né?
ocorre um homicídio em Dionísio Cerqueira, por exemplo, você faz o atendimento, você não tem médico plantonista aqui, você tem que deslocar até Chapecó. No meio do caminho, ou quando chega em São Miguel do Oeste novamente, você é informado de que em Itapiranga aconteceu alguma outra situação que você precisa atender e voltar para Chapecó. Então isso é desgastante para o auxiliar que dirige, conduz a viatura, enfim, faz todo o trabalho ali. Precisa levar o corpo para Chapecó, para a perícia, porque em São Miguel às vezes não tem o plantão do médico perito. Então acaba-se trazendo transtornos, desconforto, cansaço físico é maior do servidor e da própria família que tem que esperar mais para poder fazer os atos fúnebres, enfim, se despedir do ente querido. Então, realmente é uma situação delicada, isso precisa ser melhorado, né, Vladiana? Isso, principalmente Chapecó, como é a gerência mesorregional, é quem acaba tendo que cobrir essas lacunas que ficam nos núcleos regionais. Então, não só acarreta, piora a situação para todo mundo no núcleo, mas principalmente para o pessoal da gerência, que é quem que, além de ter que cobrir a sua própria região ali de Chapecó, que é uma região com maior população, então maior índice, né, maior frequência de ocorrências, acaba tendo que cobrir, às vezes, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Concórdia, e o trajeto, às vezes, aqui, por exemplo, nós temos a nossa região faz fronteira com o Rio Grande do Sul e Paraná. É uma área muito grande para ser percorrida e muita estrada. Às vezes as estradas não estão nas melhores condições. Isso tudo acarreta um maior desgaste físico e principalmente mental, porque é muita atenção que deve ser dispensada no trabalho. Não é um trabalho que você pode fazer se não está muito bem, se está sem prestar, não está nas suas condições ideais, né? Nós podemos agora entrar na questão de números, de estatísticas, dados de atendimento do IML em São Miguel e na região, Vladiana. O IML não trabalha só com pessoas mortas, né? Não trabalha só com óbito. Existem também o atendimento às pessoas vivas, vítimas de agressão, algum tipo de violência, violência sexual, inclusive. Tudo é feito aqui, periciado, corpo de delito, todos os procedimentos passam também por essa estrutura, por essa equipe. O que nós podemos falar em relação a números? Ano passado, o núcleo de São Miguel do Oeste foram 1.030 exames de lesão corporal, foram cerca de 135 necrópsias realizadas e mais 110 exames de violência sexual. Claro, ano passado nós não tivemos nenhuma lacuna de falta de médicos legistas, mas esse ano, com esses afastamentos mencionados, os nossos números não diminuíram tanto assim, porque a ocorrência é registrada aqui. Então, por exemplo, em julho, no mês atual, já foram 637 perícias de lesão corporal. Nós não estamos... ainda tem bastante ainda tem bastante tempo para ter ocorrência. Violências sexuais foram 50 e as necrópsias 94. Então, aqui é uma região que, comparado com as outras da mesma gerência mesorregional, aqui o número é maior, se não o dobro, de alguns outros núcleos de perícia da regional de Chapecó. E diante dessa situação que você expôs para a gente, Vladiana, nós recentemente, inclusive, tivemos uma indicação da vereadora Cris Anata na Câmara de Vereadores, uma indicação para tentar auxiliar, se mobilizar, para que a situação do IML em São Miguel do Oeste melhore de alguma forma. De que forma vocês recebem esse apoio, essa ajuda, que é tão importante para a nossa cidade e também para a nossa região? Esse tipo de atitude é um reflexo realmente do que a população sente, né? A equipe do IGP, todo mundo sempre se esforça muito para poder fazer o exame corretamente, para poder atender o mais breve possível, mas é como eu mencionei, existe um limite da capacidade de cada servidor. Então esse tipo de coisa retrata quais são os prejuízos que a população está sentindo, que é muitas vezes quem acaba, por mais que o trabalho acabe sobrando muito trabalho para pouca gente aqui, é a população, que é o nosso principal cliente, né? Porque o serviço público é justamente para poder tentar amenizar os efeitos negativos daquele evento tão traumático na vida das pessoas. Muito bem, Vladiana, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações, por esse bate-papo produtivo.
E esperamos que a gente, com essa reportagem também, com essa entrevista, possamos de alguma forma contribuir e auxiliar e mostrar a realidade que o IML de São Miguel do Oeste enfrenta, não somente o IML como órgão, mas como pessoas, humanos, servidores, cidadãos que estão aí contribuindo, cumprindo com o seu papel, com o seu trabalho e que merecem respeito, merecem dignidade e condições melhores de trabalho. Voltamos a falar, o trabalho dos servidores do IML de São Miguel do Oeste é impecável, é um trabalho que a gente precisa aplaudir, a gente precisa respeitar e valorizar, porque nós sabemos que temos pessoas dignas, competentes, comprometidas e que fazem o melhor dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que lhe é ofertado. E nós aqui temos muitos problemas, principalmente em dias de chuva. Você imagina o inverno aí, como é que foi passar o inverno com dias chuvosos, de frio nesta estrutura. Não somente aos servidores, mas toda a comunidade que dependem dos serviços do Instituto Médico Legal. Paladiana, um abraço, obrigado mais uma vez, conte sempre com o Oeste em Foco, nós estamos à disposição, tá bom? E você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, compartilhe este vídeo, comente, dê a sua opinião, isso é importante também, a interação do público, e vamos nos mobilizar para que melhores condições tenhamos aqui na nossa região. Para o Oeste em Foco Entrevista, repórter Júnior Recalcati.